Gente, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Ui, deixa eu só ver se eu consigo. Não consigo, vou ter que ficar segurando que tá com pouca bateria. Mas faz dias que eu não apareço aqui, né? Eu até tinha feito uma pergunta se vocês queriam mais lives e eu tenho percebido uma coisa muito interessante: o quanto as pessoas estão sedentas de conhecimento. Todo esse momento que a gente está vivendo, né? Dentro desse ano tão atípico na nossa vida, talvez nos trouxe um convite, né? Para que nós pudéssemos buscar aquilo que a gente ainda não sabe sobre nós mesmos, essencialmente, sobre a essência da nossa vida, sobre a importância de nos conectarmos com a nossa verdadeira identidade, de descobrirmos o nosso propósito, né? Quanta coisa a gente não sabe sobre nós mesmos e aí a gente acaba sofrendo em consequência disso. E hoje eu assisti um conteúdo que me fez prestar bastante atenção sobre a reflexão que aquela pessoa fez, e aquilo fez muito sentido para mim. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também. Eu conversei recentemente com algumas pessoas que me diziam assim: Érica, eu quero aprender, né, a ser grato por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, porque parece que às vezes eu tenho tanto e eu não consigo ser grata, e eu vejo outras pessoas tendo menos do que eu, vivendo menos coisas legais do que eu, em relação a bens materiais também, tendo menos do que eu, né? Em relação ao trabalho, parece que as outras pessoas estão mais felizes. E aí essa sensação, às vezes, de que a gente é um ser humano horrível, né? Quando a gente não consegue agradecer por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é, parece que tem que ser algo muito esforçado, assim, até nos desafios da gratidão, as pessoas dizem assim: ai, Érica, eu queria tanto que essa gratidão genuína já fosse automática, né? Que eu conseguisse, de fato, experimentar essa gratidão de maneira intensa, sem que eu precisasse, assim, fazer esse esforço, né? Na verdade, isso é uma consequência, mas eu vou explicar para vocês por quê. Que às vezes a gente tem uma vida legal, né? A gente tem bens, a gente tem um trabalho legal, a gente tem um apartamento, um carro, sei lá, às vezes não tem nada disso, mas tem condições interessantes na vida, bons relacionamentos. Às vezes a gente tem uma família legal e abre mão dela, né? Às vezes a gente tem amigos legais e parece que a gente não quer ver ninguém, parece que a gente quer ficar sozinho, daí fica sozinho, daí também fica mal porque tá sozinho. Às vezes parece que o mundo tá contra nós, parece que a gente é uma peça errada naquele baralho, sabe? Parece que a gente tá atrapalhando, parece que é injusto com a gente, né? As pessoas fazerem escolhas que não nos incluem, né? As pessoas escolheram, até postei uma coisa ontem sobre Alice no País das Maravilhas, que deu bastante repercussão, assim, da Alice querendo saber se o coelho amava ela, e ele disse que não amava, né? E que a pessoa ser amada ou não tem nada a ver com ela, às vezes tem a ver com a outra pessoa, mas especialmente tem a ver com como nós nos amamos primeiro. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? Esse sentimento, essa frustração, essa incomodação, esse sentimento de vazio, esse sentimento de ingratidão, né? Por parecer até que a gente tá sendo injusto com a vida boa que a gente tem, de não conseguir agradecer, né? Por que isso acontece? Por que é difícil ser grato, né? Por que é difícil a gente se encaixar na vida? Por que parece que a vida é uma avalanche de coisas acontecendo uma atrás da outra?
Por que a gente não consegue encontrar calmaria? Até postei outro vídeo hoje aqui no IGTV falando sobre esperar as coisas se acalmarem para só então tomar as decisões, né? Uma analogia numa história contada no Momento de Sabedoria no programa Gente que Faz, mas é uma história que eu acho muito sábia, né? De a gente, às vezes, repousar a nossa mente, deixar acalmar, deixar a gente se recentralizar de novo, não agir por impulso, né? Mas por que então esse sentimento, essa questão dessa insatisfação, né? De parecer que, inclusive, as pessoas vão dizer isso pra você, se você estiver sentindo isso. Meu Deus, mas você não fica feliz com nada, nada tá bom, quando parece que você tá chegando onde você queria estar, aí você quer outra coisa, né? Ou então você pensa isso em relação a uma outra pessoa. Meu Deus, mas o que vai fazer essa pessoa feliz? Porque parece que ela tem tudo e ela não tá feliz com nada. Ela dá um jeito de perder tudo que ela tem, as coisas mais importantes, né? Eu mesmo já pensei isso várias vezes em relação a algumas pessoas. E por que isso? Por que essa necessidade de fracasso às vezes na vida, né? E aí eu vou contar para vocês por que isso acontece. Quando a gente cai em si de que é essa a verdadeira razão das maiores loucuras que a gente comete na vida, primeiro, a gente vai olhar para nossa dor com muito mais carinho do que com julgamento, porque toda vez que a gente se julga, a gente só está piorando essa situação. E também em relação ao outro, às outras pessoas, se a gente conseguir entender que é isso, se a gente conseguir tirar da nossa tela mental, né, o desejo de justiça, o desejo de julgamento, o desejo de, sabe, ir lá e chacoalhar a pessoa e falar assim, você não tá vendo o que você tá fazendo, o que você tá perdendo, tudo que você tem de mais precioso. A pessoa não tá enxergando isso. Não adianta você falar isso pra ela, porque ela nem vai conseguir te ouvir. E ela, inclusive, vai achar que você tá errado, né? E não vai querer de maneira alguma admitir, dar o braço a torcer. Por quê? Porque é o que eu vou contar pra vocês, tá? Essa pessoa tá ferida. Essa pessoa tem um buraco dentro dela. E quando a gente tem uma ferida, a dor... Não sei se vocês já sentiram uma dor muito grande, mas a dor, ela vai deixando a gente totalmente fora do nosso controle. A dor faz a gente entrar numa zona de desespero. Quem tá com dor, topa qualquer negócio para acabar com aquela dor. Essa dor, ela vai aumentando, ela vai piorando. E quanto mais você se julga por sentir essa dor e não conseguir ser grato, por exemplo, essa dor só aumenta. Quando você pensa assim, por que eu não consigo ser feliz nessa situação? Por que tal pessoa não me ama mais? Por que tal pessoa me trata assim? Por que eu fui abandonado? O que eu fiz de errado? Onde eu errei? E aí é como se você estivesse dentro da ferida enfiando um punhal e abrindo e abrindo e abrindo cada vez mais essa ferida. E é óbvio, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está com dor, ela não consegue raciocinar para ser grata por essa situação. Então, o que acontece? Se você ganhar, né? Por exemplo, vou fazer uma analogia aqui agora, tá? Oi para todo mundo que tá aqui, Fábio, Ellen, Saraiva, Gustavo, Jéssica, Caroline, professor Lievore. Vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil de entender, né? Você quer um sapato. Você foi lá, você viu aquele sapato, é um sapato muito bonito, é um sapato que vai combinar com a sua roupa, é um sapato que você vai usar bastante, mas é um sapato muito caro, é um sapato muito valioso. Mas você também tem uma ferida no seu pé. E o seu pé, pensa assim numa ferida que está infeccionada, que está cheia de pus, uma ferida que está doendo pra caramba, que só de encostar, né, dói demais e que tá latejando, assim, que você não consegue fechar aquela ferida, ela tá ali, faz muitos anos que ela tá ali e você não consegue cicatrizar. E aí, você ganha esse sapato. Alguém que ama você, alguém que te quer bem, te dá esse sapato que você quer.
você coloca o sapato no seu pé, mas não fica confortável. Por quê? Porque a ferida do seu pé vai estar doendo demais. E o sapato vai fazer doer ainda mais, porque vai apertar a sua ferida. E aí, você não só não vai conseguir ser grata pelo sapato, mas como daqui a pouco talvez você esteja reclamando do sapato. A culpa é do sapato, gente? A culpa é de quem te deu o sapato? Não. A culpa é sua? Não também. Porque muita gente aqui nesse momento vai se sentir culpado, vai trazer para cima de si um sentimento de ingratidão, de que por que, meu Deus, eu sou tão ingrato assim? Por que eu não consigo ser feliz com esse sapato aqui que era o tanto que eu queria? Porque, na verdade, não é consciente. Quando a gente está falando das feridas da nossa alma, isso não é consciente. Eu não sei exatamente de onde vem esse sentimento de ingratidão, de insatisfação, de necessidade de frustração, de descontar no outro a raiva que eu sinto, a irritação que eu sinto, de agredir outras pessoas verbalmente ou até fisicamente, né? De precisar encontrar subterfúgios, de precisar fugir da situação, de precisar fazer de conta que tá tudo bem, de fazer de conta que a vida tá boa, de sorrir dizendo que tá feliz, mas no fundo, quem conhece você olha nos seus olhos e consegue ver tristeza. Então não adianta, quanto mais você negar a sua dor, mais ela vai aumentar. Igual a ferida que tá lá no pé. O Fábio que tá aqui é farmacêutico, cuida de um monte de gente todo dia, né? A Jéssica que tá aqui é enfermeira, também já cuidou de muitas feridas, cuida de muitas feridas. Vai adiantar, gente, fazer de conta que não tá ferido? Vai adiantar enrolar, né? Um esparadrapo, uma atadura, uma faixa ali, um pano e tampar o machucado sem tratar, sem curar aquela ferida? Claro que não, na verdade, só vai piorar. E é o que a maioria de nós fazemos diante das nossas dores emocionais. A gente faz de conta que tá tudo bem, a gente bota um filtro aqui no Instagram para parecer que a cara da gente tá bonita, a gente vai viajar, tirar foto em lugares maravilhosos, arruma novos amigos, né? Faz de conta que é autossuficiente, mas não resolve. Troca de emprego, troca de relacionamento, acha que o problema tá sempre no outro. Mas, na verdade, enquanto a gente não parar e não curar a nossa ferida, a gente vai de galho em galho, machucando cada vez mais essa lesão e não vai conseguir se cicatrizar, se recuperar dessa ferida. Então, como que a gente precisa fazer para resolver essa dor que machuca tanto a nossa alma? Primeiro, gente, que a gente precisa olhar com muito amor para essa ferida. A gente precisa descobrir a raiz dessa ferida. E só quando a gente descobre a raiz dessa ferida, a gente consegue promover o tratamento adequado. A Audrey chegou aqui também, uma querida, sempre guardo ela muito no meu coração. Audrey, muito obrigada por todas as oportunidades que você já me deu, foi minha primeira chefe em Cascavel, fico muito feliz de ter você aqui. Mas então, olha só, quando a gente descobre a causa, né, quando a gente tem o diagnóstico, falando aqui da área da saúde, né, comparando com uma ferida física, tem feridas que a gente precisa, gente, colher um pedaço, sabe? Ir lá e fazer uma coleta, fazer uma biópsia, fazer uma análise de qual tipo de bactéria que tem lá dentro, para a gente saber qual o tratamento adequado que a gente vai fazer. Não é assim qualquer ferida que vai tratar de qualquer jeito, não é o mesmo tratamento para toda ferida, né? Não é a receita da vizinha que vai funcionar com você, não é o que você assistiu no YouTube que vai funcionar com você. A Jéssica tá falando uma coisa importante aqui, debridar, tirar tudo que tem de coisa morta em cima dessa ferida. Imagina assim, ó, quem nunca tratou uma ferida, imagina aquela ferida cascuda, cheia de parte preta, morta, aquilo tudo tem que sair.
para que você possa cicatrizar. E falando da nossa ferida da alma, quanta coisa velha a gente guarda, ressentimento, mágoa, desejo de justiça, vontade de voltar lá atrás e falar um monte de coisa para umas pessoas que mereciam ouvir. Pra quê, gente? A ferida é sua, tá doendo em você. Você não tem poder, como eu não tenho poder nenhum para mudar o que já passou. Mas eu posso mudar o que eu sinto em relação ao que já passou. Eu tenho como mudar como eu vou me relacionar com a minha história. Porque muito dessas feridas, inclusive a maior parte dessas feridas, não é do adulto que você é hoje. Não é do adulto que você está agora me ouvindo aqui. É de você enquanto você era criança. Principalmente até os seus 7 anos de idade. Como você se sentiu amado, acolhido, como você se sentiu inserido, visto dentro do seu contexto familiar, se você sentiu que você foi uma criança esperada, desejada ou não, se você se relaciona bem com o seu pai, com a sua mãe. E relaciona bem não quer dizer que você concorda com a atitude deles ou não, mas que você os honra por ser como são, da maneira que são, mesmo que não sejam como você gostaria que fosse, porque a gente tem uma mania de esperar que os nossos pais sejam super-heróis, né? Que eles fossem as pessoas que soubessem dar resposta para todas as nossas perguntas, e eles não sabem. Como hoje eu tenho uma filha e eu sei que eu não sei dar todas as respostas para ela. Mas então honrá-los como são, porque eles são os melhores que podiam ser, e você tem os pais que você precisava ter. E se você quer fazer alguma coisa em relação a isso, honre-os, transcendendo-os, aprendendo através deles e continuando o fluxo da vida em seguinte. Mas eles são maiores do que nós. Eles estão acima de nós. Nós somos os pequenos, né? Então, quando a gente honra, não quer dizer que a gente concordou. Quando a gente perdoa, também não quer dizer que a gente concordou, mas que tá tudo bem, que a vida pode seguir a partir dali e que a gente vai fazer valer a pena a partir daqui. Então, quando a gente começa a olhar para essa criança, você, eu, adultos, para nossa criança interior, e a gente encontra essa ferida lá, que tá velha, que tá doída, e aí a gente tem um momento muito grande de negação. De que não tá doendo, de que não tá machucado. Lembra de uma criança, né? Que quando machuca, aí você fala assim, vem cá, deixa eu ver o seu dodói. Não tá dodói, já sarou. Não quero que ninguém ponha a mão, não quero que ninguém mexa. Por quê? Porque se mexer vai doer. Porque se mexer, vai arder, vai sangrar. Né? Se mexer, eu vou chorar e eu não quero mostrar que eu sou frágil, eu não quero mostrar que eu tenho vulnerabilidade. Então, deixa que eu cuido. Eu lembro que eu cuidei bastante de pacientes com feridas quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde de Francisco Alves, eu era ainda estagiária, e tinha pacientes que não queriam que a gente cuidasse das feridas deles, que eles queriam ficar com aquelas feridas. Mas por que eles queriam ficar com aquelas feridas, gente? Isso é uma outra coisa muito importante. A nossa ferida vira a nossa fonte nossa muleta. Tem gente que só dá atenção para nós porque nós temos essa ferida, porque nós temos essa dor. E essa dor vira o nosso grande sabotador. Eu não cresço, eu não amadureço, eu não me permito construir a minha vida, eu não saio da proteção dos meus pais, eu não amadureço, porque é essa dor, é essa ferida que me mantém por perto, que me mantém me permitindo me sentir amado. Quem nunca viveu uma situação de ganhar mais atenção só porque estava doente? E aí essa trilha mental é constituída dentro da nossa mente. E aí a nossa ferida, aquilo que atrapalha a nossa vida, aquilo que não deixa com que a gente aproveite a nossa existência de maneira abundante e próspera, é justamente o nosso gatilho de fragilidade que nos deixa preso à nossa dependência emocional.
Por isso que aquilo que eu coloquei ontem lá sobre Alice no País das Maravilhas é tão importante. Só quando nós assumimos a postura do adulto responsável pela nossa criança interior é que nós vamos cuidar dessa ferida, porque aí o amor do outro não é mais porque eu dependo, é porque além de me amar, eu quero experimentar o amor que vem de fora. Mas esse amor só é saudável a partir de uma experiência profunda do amor que vem de dentro. Então, nunca tem como nós experimentarmos um amor genuíno que venha de fora se nós estamos vinculados a uma dependência emocional. E muitas vezes, a gente vivendo a dependência emocional promove uma coisa chamada codependência emocional. A codependência é quando duas pessoas dependentes emocionais, sejam pais, irmãos, namorado, marido, esposa, né? Enfim, os dois têm dependência e uma dependência alimenta a outra. Então a gente não consegue encerrar esse ciclo e ele vai se tornando tão nocivo e autodestrutivo que a gente vai perdendo a nossa identidade. E essa autodestruição, para encerrar, também é traumático, porque a gente está tão envolvido nesse relacionamento que a gente não consegue mais identificar onde termina um e começa o outro. Então, o sentimento de rejeição, o sentimento de injustiça, o sentimento de vítima, o sentimento de incapacidade, sempre vai nos atingir nessa circunstância. E a grande tendência é a gente se sentir culpado. É como se nós não fôssemos capazes de fazer outra pessoa querer ficar do nosso lado, nos amar, parecer que a gente é o erro da existência, sabe? Aquela sensação de que tá tudo errado e eu precisava assumir, porque se eu pudesse me resetar, né, começar tudo do zero. E isso é um sentimento muito comum nas pessoas. E isso é um sentimento de gente ferida. E quem tá ferido, fere. Então, não tem como. Quando a gente tá ferido aqui dentro, a gente acaba ferindo outras pessoas, sendo ríspido, sendo grosseiro, sendo inconsequente, agindo muito por impulso, não pensando no sentimento das outras pessoas, sendo uma pessoa com muitas ondas de alto e baixo, né? Uma hora eu tô super bem, outra hora eu tô super mal. Você é imprevisível, se torna uma pessoa às vezes até interesseira, porque você quer tanto viver um pouco de prazer que você não, porque tem tanta dor e entenda assim, ó, na nossa mente, ela busca prazer e foge da dor. Então, às vezes a gente tá tão absorvido pela própria dor que a gente quer qualquer gota que seja de prazer. E aí a gente faz coisas por impulso, das quais depois a gente acaba nos julgando, né? Por que eu fui fazer isso? Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça, né? Por que a gente faz isso? Porque a dor ela é tão lancinante que mesmo que eu tenha que fazer algo completamente irracional para me tirar dessa sensação de dor, eu topo. A minha mente não pensa duas vezes, ela não consegue nem ser lógica, ela age só na defensiva e acaba às vezes se entregando a vícios, né? Todos os tipos de vício aqui, né? Entra aqui bebida, entra aqui etilismo é bebida, né? Entra aqui também drogas lícitas, ilícitas, o sexo depravado, entra aqui relacionamentos oscilantes, né? Onde a pessoa não tem intenção nenhuma de desenvolver esse relacionamento, mas ele usa, entre aspas, pessoas como analgésicos da sua própria dor. Então, quando a gente olha para isso, para uma pessoa fazendo tudo isso, a primeira coisa que vem, né, na nossa cabeça, principalmente quando a gente se relaciona com uma pessoa assim, a gente julga muito essa pessoa, seja um amigo, seja um namorado, seja o marido, a esposa, enfim, né? Mas olha para essa pessoa e quanto mais ela estiver sendo irracional, aumenta
dá um zoom no tamanho da ferida que essa pessoa carrega. Isso não torna ela menos responsável pelo que ela está fazendo. Isso não torna ela menos capaz de dimensionar o tamanho do estrago que ela está fazendo. Mas isso dá para você o sentimento de se livrar da necessidade do julgamento, porque você vai olhar para essa pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda. E não uma pessoa, não a sua, talvez não é você que vai ajudar essa pessoa, porque ela nem vai olhar para você como sendo alguém com capacidade de ajudá-la. Mas ela é uma pessoa que precisa de ajuda. Ela é uma pessoa que precisa de cura. Por isso que o meu propósito daqui para frente é cada vez mais ajudar as pessoas a curar as suas feridas da alma. Porque todo sofrimento que a gente vê sendo manifesto em comportamento, inclusive em até doenças físicas, vem de feridas que a gente não conseguiu curar e que a gente está carregando há muito tempo, que a gente está carregando às vezes desde quando a gente nem consegue lembrar, porque se são feridas da nossa criança interior, a gente nem lembra muita coisa antes dos nossos 7 anos de idade. E aí é necessário fazer um resgate, fazer uma busca na nossa história para tentar buscar sinais de qual pode ser o diagnóstico disso. Né? O nosso relacionamento familiar traz muito dessa identificação. Até por isso que as constelações familiares têm sido algo que ajuda muitas pessoas a realinharem as suas emoções, mas sobretudo esse olhar autêntico, verdadeiro, com a intenção de se autocurar, de buscar, de resgatar a sua identidade, porque muita gente na busca de ser aceito, de ser aprovado, de ser amado, enfim, né? A gente perdeu a nossa identidade, foi mudando, foi desconfigurando, foi alterando toda a nossa essência. Então, a gente precisa buscar a nossa verdadeira identidade. A gente precisa reconectar a nossa essência. A gente precisa descobrir o quanto antes qual é a nossa ferida, porque aí, gente, tem uma coisa maravilhosa, né? Jéssica tá aí ainda, não sei se ela tá aí ainda. Quando a gente descobre o diagnóstico, quando a gente sabe qual é a causa da nossa ferida e faz o tratamento certo, o nosso corpo ele é altamente efetivo no processo de cura. Eu sei porque eu gostava tanto de cuidar de ferida que eu tirava foto de uma semana para outra. A evolução que a gente tem de uma ferida que está sendo bem tratada é incrível. Só que para tratar bem uma ferida, a gente precisa entender todo o contexto. Precisa mudar a alimentação do paciente, precisa manter o meio com boas condições de cicatrização, precisa tirar todo o tecido velho. E eu adoro fazer isso hoje com a alma das pessoas. Às vezes a pessoa está carregando tanta coisa pesada, tanta coisa que suja a alma dela, não tem mais nada a ver com ela aquilo. Como é bom você ajudar a pessoa a limpar de dentro para fora. No começo é uma confusão, gente. A gente fica bem bugado. Eu falei com uma pessoa que tomou uma decisão muito importante, né, a doutora Érica. Ela falou assim: Érica, pelo amor de Deus, estava atendendo ela, né, 11 horas da noite, ela de plantão atendendo ela. E ela falou: tô bugada, Érica, eu não tô bem não, né? Na véspera do Natal, pensa bem, né? E aí eu falei, fomos conversando, por quê, gente? Às vezes a gente tá tão apegado naquilo que a gente era, que não era de verdade, era, né, uma máscara daquilo que parecia ser quem a gente era, que a gente tem medo de deixar de ser, e aí o que eu vou ser a partir daqui, né? Mas também é uma coisa que não permite mais que você fique onde você estava. Então, é uma transição, é um cruzamento, é atravessar uma ponte para você chegar do outro lado, né? É você curar uma ferida que você carregava há tanto tempo e que aquilo te causava uma dor tão profunda que você não sabia mais como enfrentar aquilo. E o tanto de bloqueio que essa ferida causa em diversas áreas da sua vida, que às vezes a ferida aconteceu numa área emocional, mas ela impacta lá no teu profissional.
A Fran acabou de entrar aqui, nutricionista. Ontem foi um momento muito especial na vida da Fran e que eu tenho, assim, a maior honra de ter feito parte desse processo. A Fran enfrentou um dos maiores medos que ela tinha na vida ontem e saiu de lá super feliz. Mas por quê? Porque ela descobriu onde era a ferida dela. Ela foi lá e lá no lugar da ferida ela cauterizou. O que é cauterizar, gente? Se tem uma coisa que está sangrando, o eletrocautério, ele vai lá e cauteriza, não deixa sangrar mais e promove um meio propício para cicatrização, para não sangrar mais, para aquilo ficar resolvido. E era uma ferida antiguíssima, da Fran criança, pequena, que ela nem lembrava direito como é que tinha sido, mas a memória emocional era muito viva. E ontem ela viveu novamente esse momento. E foi algo que foi transformador, porque além de não ter dor, teve prazer naquilo que ela fez. Então, tem sim cura, gente, mas a gente tem que parar de fazer de conta que não dói. A gente tem que parar de dar desculpas, porque se a gente é bom em desculpa, a gente não é bom em mais nada nessa vida. E a gente tem que encarar com decisão, com o coração, com coragem, com amor, tudo aquilo que a gente deseja sarar dentro de nós, né? E assim, depois que você sara essa ferida grandona, essa que você tá carregando aí, porque todo mundo tem, viu? Uma ferida bem grandona que a gente carrega dentro de nós. E aí você vai descobrir que você não precisa ter mais medo de nada, que você pode enfrentar qualquer coisa, porque você só tinha medo, você só recuava, você só se fazia de vítima, você só parecia que o mundo estava todo errado contra você, porque estava machucado, estava doendo, você estava tentando se defender de feridas que você estava sentindo sangrar. Mas daí, depois que você tiver curado, você fica pronto para qualquer batalha na sua vida. Você fica pronto para buscar quem você é, você fica pronto para descobrir qual que é o seu propósito e fazer disso a sua razão de existência todo dia. Não quer dizer que você não vai ter mais problema, muito pelo contrário, né? A gente vai enfrentar problema todos os dias. Na verdade, os problemas são degraus para que a gente possa continuar subindo em direção a cada vez um destino mais alto, melhor, onde você enxergue cada vez mais coisas extraordinárias. Mas a maneira com que a gente vai olhar para isso muda muito, né? E tudo começa com a maneira que a gente olha para nós. Eu espero que você olhe hoje para a pessoa que você vê no espelho e diga para essa pessoa assim que ela é maravilhosa, que tudo que ela já superou até hoje fez dessa pessoa a pessoa que ela é, fez ela se tornar alguém que é muito importante para muitas pessoas, pessoas que nem te descobriram ainda nesse mundo, mas que quando você viver a sua real identidade, o seu propósito, elas vão te descobrir, elas vão ser gratas pela sua existência e pelo seu sim, porque você vai iluminar a vida dessas pessoas através daquilo que você faz, através daquilo que você é. Mas enquanto você estiver ferido, um soldado ferido na guerra, ele não pode ir para combate, ele precisa se recuperar. Então você tá lá debaixo da tenda, se recuperando, para que você possa voltar para o combate. Então se cura logo, porque a guerra que está lá fora precisa de você lutando. Você não precisa ficar aí na tenda sofrendo. Você tem condições de se autocurar, você pode curar a sua vida. Mas primeiro de tudo, você precisa descobrir onde está doendo. Mas para descobrir onde está doendo, você não pode negar mais que dói. Você não pode mais sustentar uma farsa dizendo que está tudo bem, porque não está. Você não pode colocar a culpa nas outras pessoas, porque ninguém é culpado de nada na sua vida, não. Ah, porque meu pai, é porque minha mãe, porque fulano, beltrano. Esquece. Essas pessoas só estão reagindo com você da maneira com que você está mostrando para elas que elas podem agir em relação a você. É como se todo mundo que você conhece estivesse com um espelho na mão, te ajudando a enxergar aquilo que você precisa ver. E às vezes as pessoas estão mostrando coisas que você não gosta de ver.
E é por isso que você briga com elas. É por isso que você quer que elas vão embora da sua vida. É por isso que você manda elas embora da sua vida. É por isso que você foge da presença dessas pessoas. Porque quando vem alguém para mexer na sua ferida e começa a doer, você fica irritado, você fica bravo. Você não quer deixar as pessoas mexerem naquilo que você está tendo tanto trabalho para esconder. Só que é justamente aí, nesse ponto, que você precisa se curar para que você possa se libertar. Ou então você vai continuar para o resto da sua vida carregando um peso de uma vida que não é a sua, de uma vida que você inventou para que você possa suportar. Está crescendo muito o indicador de uma doença, inclusive, chamada mitomania, que é a pessoa que inventa uma vida farsa, que não é real, mas que ela acredita naquilo, inclusive, porque é uma vida confortável dentro da mente dela. E na mente da gente, e ela tem esse nome justamente porque ela mente, ela cria um cenário onde a imaginação e a memória ficam armazenados muito perto. Então você deita pensando uma coisa e amanhã você acredita que aquilo é real, porque a sua mente já não consegue separar aquilo que é realidade e aquilo que você criou. Então, você que está ouvindo isso, que você está assistindo isso, se alguém que você conhece merece assistir esse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa. Todo mundo que você conhece tem uma ferida. Todo mundo que você conhece tem uma ferida. Tem gente que já descobriu que tem e está lutando para curar essa ferida e sofre para curar, porque às vezes é uma ferida que está bem trabalhosa, mas é melhor do que você fazer de conta que você não tem uma ferida. E tem gente que você conhece, tem gente que eu conheço, que tem ferida, mas que nega essa ferida. E enquanto essa pessoa negar a existência dessa ferida, ela acha que ela está saudável. É alguém que tem coronavírus, por exemplo, e não sabe. E ela está espalhando por aí, causando mal não só para ela, mas para um monte de gente. Aí ela descobre que está com o vírus. E aí é o momento mais crítico, é o momento que a gente descobre a nossa ferida, porque a gente quer negar, a gente quer fugir, a gente não quer ficar isolado, a gente não quer fazer tratamento, a gente quer negociar com Deus para que isso não seja verdade, a gente quer barganhar, a gente quer brigar com alguém, botar a culpa em alguém, mas não adianta. Se essa é a verdade, então agora é hora de encarar a verdade. E aí quando você começa o tratamento, você não está ainda curado, mas você já está mais saudável do que quando você estava com a ferida e você ainda não sabia. Então, aceitar o seu processo, viver cada fase, tirar cada casquinha, cada coisa que contamina. Aqui entenda coisas que contaminam, sejam seus hábitos, sejam seus companheiros de jornada, sejam roupas, coisas que você acumula na sua casa. Tem tanta forma do nosso corpo dizer que a gente está doente. E que daí quando a gente descobre isso, né, eu falo que às vezes eu até prefiro que as pessoas não conversem comigo, porque eu acabo conseguindo fazer alguns diagnósticos meio que pegando só na fala assim da pessoa. Mas não é todo mundo que está pronto para ouvir um diagnóstico. É necessário ter um processo para isso, para que a pessoa possa, ao invés de fugir do tratamento, ela possa querer o tratamento, né? Então, tem gente que foge, tem muita gente que já fugiu da minha vida, só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O mundo dá voltas, né? E eu tenho a grata satisfação de muitas vezes quem já fugiu de mim um dia, né? De alguma forma o mundo trazer de volta para que possa se curar. E eu fico muito feliz que isso aconteça, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Só que se você está assistindo esse vídeo agora, não esquece isso. Se pergunta, onde que está essa ferida? O que eu preciso curar aqui dentro de mim? O que eu preciso resolver aqui dentro de mim que eu estou fugindo? Por que eu estou achando que o mundo está contra mim? Por que eu estou colocando a culpa nas circunstâncias, na pandemia, na crise financeira, né? Porque nunca está fora, gente. Nunca é no outro, sempre é em nós mesmos. E eu sempre, quando eu digo que o mundo é um espelho, né? Ele é um espelho para mim também. E como é bom poder ter consciência disso, porque muitas vezes a minha mente tenta me enganar, tentando fazer com que eu pense que o problema está no outro. Mas logo eu me lembro que o outro está com um espelho na mão. E tudo aquilo que eu vejo nele é porque está em mim.
tudo aquilo que eu vejo em você, bom ou ruim, é porque está em mim também e eu sou capaz de reconhecer. E quando eu reconheço, eu tenho a oportunidade de trabalhar isso, para que eu possa crescer, para que eu possa avançar, para que eu possa evoluir. Porque é por isso que a gente está aqui. É para a gente crescer enquanto ser humano, para que a gente possa transbordar daquilo que a gente já experimentou e tocar outras vidas, fazer a diferença em outras vidas. Então eu espero que esse vídeo tenha feito um pouquinho de diferença aí na sua vida hoje e que você possa curar as suas feridas. Se você precisar de ajuda, tá aqui uma enfermeira que adora cuidar de feridas do corpo e da alma, mas da alma especialmente, porque até as feridas do corpo, elas são um grito de socorro para que a gente cure as feridas que estão dentro do nosso coração, tá bom? Deus te abençoe, fique bem, que você se cure e que depois de se curar, que você possa ajudar a curar outras pessoas, porque se quem está ferido fere, quem está curado cura também. Beijo.